Vamos, então, chamar os nossos convidados aqui para a nossa primeira parte. Carlos Mink, ex-ministro do Meio Ambiente, deputado estadual pelo PSB do Rio de Janeiro. Bem-vindo, tudo bem, Mink? Bom dia, eu estava travado aqui, mas destravei. Espero Opa. que a gente destrave também a transição e o novo governo. Eu fiquei esses dias em Brasília lá, ralando muito, mas a equipe de meio ambiente está afinada, hein? Está afinada, a gente quer saber cheia tudo. De energia renovável afetiva. Que legal, muito show. A gente quer saber de tudo que vocês estão tramando aí para a retomada dessa pauta nesse próximo governo. E a gente vai receber aqui para estar conosco aqui nesse papo a Maureen Santos, da FASE, também do grupo Carta de Belém, que esteve na COP também. Bem-vinda, Maureen, tudo bem? Tudo bom? Bom dia, Boa tarde, bom dia. Bom dia, ministro. Estive com o Carlos Mink aí também essa semana de transição. É isso. Todo mundo focado aí para esse futuro do Brasil. Prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigada pelo convite. Maravilha. Então, vou começar. Queria que o Mink contasse o que vocês estão, as últimas notícias aí dessa semana da transição na área, o que vocês definiram, quais que foram as conversas, as reuniões desse grupo nessa última semana, Mink? Olha, a equipe está bem entrosada, trabalhando muito, direto. A gente tem feito muitas oitivas com vários setores populares. Essa semana foram cerca de 35. Todo mundo quer conversar. Há uma demanda reprimida enorme. Então, o pessoal do semiárido, os catadores, pescadores, Pantanal, agroecologia, pessoal sindical. Olha, o que é muito bom. É claro que cada um põe uma proposta de umas 80 páginas. Nós estamos ficando ligeiramente doidos. Mas a coisa está avançando muito. E é muito bom, porque imagina a demanda represada de 4 anos, sem participação. Esse governo que está indo embora, do insano tirano, desmontou as entidades, cortou a participação social e de cientistas do Fundo Amazônia, do Fundo Clima, do CONAMA, de tudo. E agora é a hora disso tudo voltar. Então, agora de manhã, nós concluímos, era para entregar ontem de tarde, mas a gente conseguiu, com o mercadante, prorrogar para hoje de manhã, um primeiro relatório, porque o definitivo vai ser entregue no dia 11. Nesse primeiro relatório, tem algumas questões estruturantes. Por exemplo, a gente tinha que listar tudo que vai ser revogado, chamado revogaço ambiental. Olha, no total, são mais de 120, entre decretos, portarias, todos nocivos ao meio ambiente, né? Mas, nesse primeiro momento, nós resolvemos pegar só os decretos. Por quê? Porque o decreto, para revogar, é uma assinatura do Lula. E, mesmo assim, nós escolhemos aqueles que, ao revogar, voltavam para a situação anterior. Porque tem alguns mais complicados que você, revogando, fica um vácuo, fica um vazio. Então, aí não basta revogar, você tem que fazer um decreto que ponha no lugar alguma coisa boa. Os seguintes, a gente vai esperar mais alguns dias a divulgação do ministro ou da ministra de Meio Ambiente, porque aí as portarias já são atos dos próprios ministros e não do presidente, né? Então, o que o Lula nos pediu? Ele falou medidas urgentes para mostrar logo que a gente está querendo combater seriamente o desmatamento. Medidas urgentes para botar para funcionar o Fundo Amazônia e o Fundo Clima. Tem gente lá fora querendo aportar recursos, mas se você não organiza a casa e não tem projetos, esses recursos não vêm. E mesmo se vierem, ficam parados, porque no caso do Fundo Amazônia, a gente tem que reconstituir o COFA, que é o Comitê Orientador do Fundo Amazônia. O Fundo Clima, eu criei o Fundo Amazônia em 2008, o Fundo Clima em 2009. O Fundo Clima, um decreto do Bolsonaro, isso vai ser detonado, de 2019, tirou os cientistas e a sociedade civil do Fundo Clima. Eles não acreditam em mudanças climáticas. E, para o combate ao desmatamento, foi até uma área que eu
fiquei mais encarregado, eu criei um grupo com o coronel Padrone, que coordenou as grandes operações Boi Pirata, o delegado Alexandre Saraiva, da Polícia Federal, que foi afastado exatamente por bater de frente com Salles, e chamei também o Tasso Azevedo, que é o nosso estratega do MEP Biomas, é um gêniozinho, esse Tasso Azevedo. E já apresentamos 10 medidas de impacto forte, inclusive, algumas eu vou explicar aqui mais adiante, né? O embargo remoto, que vai permitir você embargar alguns milhares de propriedades, sem estar em cada uma no terreno. É claro que depois a gente controla com infravermelho, quem estiver descumprindo, aí sim, tem que chegar a tropa de campo, né? E azeitar com os bancos para não dar crédito a todas as explorações que foram embargadas porque estão praticando esse desmatamento ilegal. Também mecanismos de controle usando câmeras e satélites para portos, rodovias e, inclusive, a questão de chips e câmeras para controlar barcaças de madeira e caminhões. E, sobretudo, reforçar o IBAMA, né? E com isso concluo essa primeira mensagem. Pra vocês terem uma ideia, nos 2 anos que eu estive à frente do Ministério, de 2008 a 2010, e nós reduzimos em a metade o desmatamento da Amazônia, em 2 anos, nós tínhamos em campo 1.200 agentes do IBAMA. Hoje, em campo, há 220. Nossa, Quer dizer, 5 vezes menos. Então, desmontado. recompor essas áreas é absolutamente essencial. Mesmo a Força Nacional Ambiental, que nós sugerimos, tem uma pequena resistência em alguns quadros do IBAMA que falaram militarização. Falaram, não, não é militarização. A Força Nacional Ambiental é um decreto que foi assinado pelo Lula em 2008, no meu tempo. Ele não foi implementado, mas também não foi revogado. Ele está em vigor. O que é essa Força Nacional Ambiental? São PMs, como a Força Nacional, mas eles são treinados pelo IBAMA e participam e apoiam operações comandadas pelo IBAMA, pelo MMA e pelo ICMBio. Ou seja, é o contrário. É músculo para o IBAMA poder agir. E não como o Mourão fez, né, junto com Salles, que foi esvaziar e escantear os órgãos ambientais. Eu falei com nossos camaradas do IBAMA, que, aliás, estão participando diretamente dessas propostas, o Roberto Cabral, um dos principais coordenadores da fiscalização do IBAMA, foi quem redigiu uma boa parte das propostas. Eu falei para eles, vem cá, a gente vai tirar 20 mil garimpeiros ilegais só da terra dos Yanomami, só com 100 fiscais do IBAMA? Claro que não. Tem que ter exército, mas tem que ter um local para colocar essa gente. O que a gente vai fazer com esses 20 mil? Então, a gente também tem que ter a preocupação da pancada da fiscalização, mas com a área social, até projetos de reflorestamento, a gente tem que botar essa turma para trabalhar. E agora me calo por alguns minutos. Imagina, vamos lá, vamos bater papo aqui. Dri. Então, eu vou passar para a Maureen para você falar suas primeiras impressões aí dessa retomada do protagonismo do Brasil, né, nessa pauta, nessa tão importante, né, do meio ambiente. É isso, né? A gente está muito feliz porque realmente, como o ministro falou, né, tinha uma demanda represada da sociedade civil nesses últimos 4 anos aí, com o fechamento dos conselhos, das conferências, dos espaços, né, mesmo de briefing sobre o que está acontecendo em setores. Eu acompanho muita área internacional pela fase, especialmente as negociações de mudança climática. E assim, era um antes e depois completo, né? Antes a gente tinha acesso, inclusive, à delegação brasileira, nas conferências das partes, os briefings, né, com toda a delegação, com todos os setores que tinham iniciativas importantes ali para fazer incidência também. Isso tudo foi desmontado ao longo desse tempo, e mesmo os funcionários públicos, né, negociadores do Itamaraty, dos ministérios, quando a gente tinha que falar era sempre em off, tudo muito difícil. Chegou a ter 2 COPs com representantes da ABIN,
para vigiar tanto a sociedade civil quanto os representantes de funcionários públicos. Então, assim, é uma situação muito ruim, muito de criminalização, e que a gente, agora nessa conferência, né, em Sharm el-Sheikh, no Egito, estava presente, era um outro momento, né, um outro momento de que você vê não só esse alívio do ponto de vista da sociedade civil, mas também ver as possibilidades mesmo, porque a gente sabe que não está fácil. Eu também estou acompanhando a transição via Conselho da Sociedade Civil e junto com o campo unitários, movimentos populares, vem fazendo diálogos, né? Tive essa semana lá numa dessas oitivas com o GT Meio Ambiente, eu já nem sei mais o tempo, porque é tudo tão corrido, acho que foi na terça-feira, tá uma loucura mesmo, de tanta coisa, e todo mundo muito disposto, né, a pensar essas bases desses primeiros 100 dias para efetivamente ter possibilidade de uma mudança e um além, porque é isso, né, já tinha muita coisa que o Brasil já estava avançando na questão socioambiental, no combate ao desmatamento, na agenda do clima, etc., mas em outras áreas, por exemplo, estava faltando, tem faltado, né? Então, a gente vê, por exemplo, a adaptação, o Plano Nacional de Adaptação era muito frágil, né, em relação a essas demandas tão importantes que o Brasil, a gente está vendo novamente essas emergências em várias regiões brasileiras ao mesmo tempo, então tem vários estados passando por calamidades novamente, e a gente precisa avançar nessas áreas que tinha tido ainda pouco avanço nessas questões. Então, assim, estou animada. A gente sabe que o desafio é imenso, porque é um governo de coalizão, então são muitos setores, muitos interesses, mas eu vejo que a sociedade civil brasileira ela continuou muito potente durante também o período Bolsonaro, fazendo essa resistência, muita coisa que não passou no Congresso e que a gente continua na luta, por exemplo, no Senado agora, com a tentativa, né, dos senadores de continuar passando essa boiada até o final do ano. Então a gente vê que foi fundamental essa resistência para que a gente possa agora reconstruir e ir mais além nesse futuro que esse Brasil precisa. Tem um comentário aqui do Reinaldo Lopes Mink: pelo amor de Deus, essa guarda federal a ser criada pelo IBAMA jamais poderá ir aos Estados Unidos para participarem de cursos. E tem... Para participar de quê? Não ouvi o finalzinho. Cursos. Não, será treinada pelo IBAMA. Deixa eu só complementar. A Maureen falou muito bem. Mudou o clima. Agora, nós estamos tentando nos adaptar à nova realidade. Por exemplo, o presidente Lula já anunciou que vai ter o Ministério dos Povos Originários, né? Isso é um assunto. Ele aceitou a proposta da Marina, que é muito boa, da Autoridade Climática, né? Então, nós estamos tentando desenhar. Ontem, eu agora estou no Rio, mas eu fiquei terça e quarta direto em Brasília, cheguei aqui no Rio 1h, e de manhã eu já entrei no Zoom do grupo ambiental, né, da nossa transição lulista ambiental. Mas então, o que a gente está? Quais são os nossos desafios? Nós estamos fazendo um novo desenho do Ministério, né? É importante, eu falei ontem na coletiva com o Mercadante, e repito aqui, a nossa questão não é só a Amazônia, porque lá fora o pessoal acha que meio ambiente no Brasil é a Amazônia. A gente tem Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado e os outros biomas todos. No caso da Mata Atlântica, há uma questão que eu estou muito empenhado, eu sou aqui da Mata Atlântica, né? E em 2008, nós preparamos um decreto que o Lula assinou, que regulamenta a lei da Mata Atlântica, muito bom. E a gente conseguiu reduzir o desmatamento da Mata Atlântica. O que acontece? O governo Bolsonaro não conseguiu eliminar esse decreto, mas fez um parecer da AGU dizendo que essa regulamentação da Mata Atlântica não vale. O que vale para a Mata Atlântica é o Código Florestal, o que prejudica. Então, nós estamos estudando como fazer para voltar a valer essa regulamentação da Mata Atlântica. O Cerrado é a mesma coisa. O Cerrado estão as nossas águas lá. O Cerrado está tendo mais desmatamento, tanto quanto a Amazônia, né? E é um horror. Anteontem mesmo, eu reuni com o pessoal da soja, o lado empresarial, a Biov, que assinaram conosco em 2008 a moratória da soja, mas a moratória da soja, que funciona bem, depois, eventualmente, a gente explica como,
ao contrário do Pacto da Madeira Legal, que a gente também assinou, mas recuou, não existe mais, a gente vai retomar. O que a gente está discutindo com a Biov era trazer para o Cerrado uma ideia adaptada do que seria o Pacto da Soja Sustentável para o Cerrado. Ou seja, lá fora é a Amazônia, mas aqui, para nós, é Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, a gente tem que prestar tudo. Um outro ponto, a questão climática. O que a gente estava discutindo ontem até tarde? Se essa autoridade climática fica dentro do Ministério do Meio Ambiente ou se fica ligada diretamente à presidência da República. Ia te perguntar isso, Mink, porque tem muita gente falando que a Marina quer ser a pessoa da autoridade climática, que ela preferia para ela esse espaço do que voltar ao Ministério do Meio Ambiente. Ouvi dizer isso, né? Você pode me confirmar. Seu riso talvez diga que não, mas eu quero te ouvir. E que essa autoridade, mas ela tem mandato de deputada. Quer dizer, só poderia essa autoridade climática ser alguma... se fosse ministério para ela ir. Senão ela não vai ir para o lugar que o ministério vai perder o mandato. Né? Porque perde o mandato. Deixa eu dizer. Fala. Era isso, eu queria entender como é que vai funcionar. Veja, tem duas coisas que a gente tem que separar. Um é o caso das pessoas. O que a Marina quer, o que a Isabela quer. O Jorge Viana está cotado também, é coordenador do nosso grupo. Né? Em suma, isso é um assunto. O outro assunto é a questão estrutural. O que a gente estava discutindo? Se a autoridade climática ficar completamente dentro do Ministério do Meio Ambiente, tem uma vantagem e tem uma grande desvantagem. A vantagem é que quem vai dar a diretriz é completamente o meio ambiente, não vai ficar subordinado a pressões de setores agrícolas ou setores, por exemplo, da mineração ou do petróleo e gás. Agora, a desvantagem é o seguinte: acaba tendo muito conflito do meio ambiente com os outros setores. Isso já aconteceu no passado. Tipo assim, seja a Marina, seja a Isabela, quem vai ficar à frente da autoridade climática, aí a autoridade climática toda no meio ambiente decide, olha, a agricultura tem que cortar tantos por cento das emissões, o setor de energia tem que tirar todos os subsídios dos combustíveis fósseis, o setor do transporte tem que passar em tantos anos para ônibus elétrico. Aí os outros setores vão dizer, mas espera aí, isso não dá, isso é impossível. Se for uma autoridade diretamente ligada à presidência, ainda que a coordenação seja do Ministério do Meio Ambiente, em tese, vão ter representações de outros setores nessa autoridade. Isso diminui o conflito entre o meio ambiente e esses outros setores e fica logo debaixo do Lula, que já disse que o Brasil vai ser um grande protagonista da questão climática. Bom, isso em termos estruturais é o que a gente está discutindo. Estava prevalecendo a tese que deveria ser diretamente ligada à presidência, né, como o Banco Central, uma coisa assim, mas não e com coordenação do Ministério do Meio Ambiente. Agora, voltando para o lado mais das pessoas, que o Renato Rovai levantou. Olha, ninguém chega nessas reuniões e fala, eu quero ser ministro, eu quero ser autoridade. Claro. O que a gente sabe é nas entrelinhas como é que isso está correndo por aqui e por ali. Veja bem, eu estou apenas dando uma sugestão, uma ideia, não estou dizendo que assim é e assim será. Feita essa ressalva cuidadosa, eu acho que a Marina quer ser ministra do Meio Ambiente. E eu acho que a Isabela Teixeira quer ser a representante da autoridade climática, desde que ela seja independente e não fique debaixo da asa só do Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, no caso, a Isabela, que foi muitos anos ministra, era minha número 2, é muito competente, ela é mais técnica, né? A Marina é mais política, ligada aos movimentos. Mas as duas foram excelentes ministras. A Isabela jogou, como bióloga, jogou um papel importantíssimo
na COP da biodiversidade, né? Então, cada uma tem seus pontos fortes, né? Eu gosto de ambas, fico me equilibrando aqui. Eu não sou candidato a nada, já sou deputado aqui no Rio de Janeiro, sou candidato a ajudar. Então, eu acho que um possível... O Jorge Viana não diz que quer ser ministro, mas ele tem muita experiência ambiental, é da Amazônia, o Lula gosta muito dele. E tem um problema, quer dizer, a Rede é um partido menor, né? Não menor ideologicamente, menor de número de deputados. A Rede tem uma ideia muito, muito boa, mas dificilmente terá 2 ministérios. Então, quem será o ministro, a ministra desse ministério novo dos povos tradicionais? Se for alguma indígena ligada à Rede, há uma questão, a Rede terá 2 ministérios, mas isso são problemas para o Lula resolver, não para o Carlinhos Mink, que estou aqui só contribuindo com a nossa experiência. Mas o clima entre nós está muito bom, essa que é a verdade. E se discute, se concorda, a gente concorda com 90% das coisas, né? O IBAMA está participando, a gente tem que reforçar o IBAMA. Outra coisa, a gente vai atualizar uma coisa que eu fiz no meu tempo, que acabou não emplacando a consequência dela, que a Maureen conhece bem, que é o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia. A gente fez esse ZE em 2009, tudo com 11 universidades federais. Não basta dar pancada e dizer não faça isso, não faça aquilo. Você tem que mostrar o que pode ser feito, aonde. A gente tem que criar milhares de empregos em áreas já desmatadas. Eventualmente, pode ter até mineração e pecuária. Você não pode invadir o eixo do bioma mais preservado, e é isso que o zoneamento falou. Outra coisa, a gente descobriu que o Fundo Clima tem 690 milhões para serem utilizados imediatamente, né? Então, a gente está levantando tudo. Outra coisa, eu criei um grupo com altos especialistas, com os catadores de materiais reciclados, para preparar um decreto para o Lula para colocar logística reversa, economia circular, a questão da reciclagem, num primeiro plano. Tem uma Lei Nacional de Resíduos Sólidos, do Lula, de 2010, ainda era ministro, mas que os catadores não conseguem se beneficiar. Os programas que havia nos governos Lula de apoio às cooperativas, para comprar galpão, caminhão, foi tudo parado. E as prefeituras, pouquíssimas, contratam cooperativas de catadores. Então, a gente tem uma minuta de decreto, top de linha, feito por especialistas, por Lula assinar, que regulamenta a logística reversa, colocando... O Brasil tem mais de 1 milhão de catadoras e catadores de materiais reciclados. Então, são alguns temas para vocês verem como é amplo o universo sobre o qual nós estamos nos debruçando. E uma dobradinha com Flávio Dino, da Justiça, que provavelmente será o nosso ministro da Justiça, um quadro excepcional, e que já está preocupado em entrar na questão de crimes ambientais, de grandes operações. Por exemplo, para tirar esses garimpeiros da terra Yanomami, a gente vai precisar do Exército, né? A gente vai precisar de uma conexão com a defesa e com a justiça, se será o Flávio Dino. No tempo do Tarso Genro, ele colocava a Polícia Federal, até a Polícia Rodoviária Federal, que virou uma guarda pretoriana bolsonarista e tem que ser desinfectada e desideologizada. Não, eu estou ouvindo. Foi só aqui, então. Desculpa, desculpa, foi a gente aqui. Não, pronto, já passei a bola para vocês. Não, passar a bola para a Maureen, então, assim, toque de lado para a Maureen, porque eu coloquei essa questão para mim, mas queria ouvir a Maureen também. Essa questão, o que eu tenho percebido, Maureen, é que existe uma preocupação, inclusive da área econômica, com uma transição para um desenvolvimento ambiental. Isso é uma grande novidade. Eu sei porque eu entrevistava esse pessoal há 10 anos atrás, alguns, os mesmos. Quando se falava, eles olhavam, torciam a cabeça, davam risada, e falavam de um desenvolvimento tradicional, industrial, sem colocar a questão ambiental como central. E agora, todos que eu tenho falado, o novo ciclo do Brasil passa por por tecnologias limpas, tentar entrar num novo circuito
vamos dizer, desenvolvimento, Maureen. Você tem percebido isso também? Tenho, e aí eu vou colocar uma polêmica, porque a minha dúvida é se isso é genuíno, de uma percepção de mudança em relação aos problemas, porque a gente já vem falando disso, né? Já está na 27ª Conferência das Partes, e que o próprio regime climático, ele se transformou num regime que trata muito mais de economia, né, e de arquiteturas de mercado, do sistema financeiro, e às vezes a sociedade civil sempre pressiona muito, né? Onde estão os direitos, onde está. Essa COP foi a COP, por exemplo, de perdas e danos, só se falava disso o tempo todo, né? O financiamento para perdas e danos. Foi aprovado até um novo fundo, ainda sem uma viabilidade de recurso, mas pelo menos foi aprovado. E, ao mesmo tempo, a discussão de perdas e danos, ela tem esse nome porque tinha muito lobby de seguradoras, de resseguradoras, de quem faz análise de risco, tanto que foi essas discussões iniciais. Eu lembro dos negociadores brasileiros, eles ficavam assim, falando com as ilhas insulares na época, falou, gente, vocês estão começando a negociação por esse ponto, na verdade, tinha que começar a negociação a partir de pensar a conexão disso com a adaptação, com a prevenção, com a preocupação com a emergência mesmo, e menos com essas perspectivas que seriam muito mais para criar uma arquitetura de seguro mesmo, dentro de uma lógica de sistema financeiro e não uma lógica de direitos. E aí, como sociedade civil, eu sempre trago esse debate a partir de como você cria esses instrumentos de combate à mudança climática e da questão socioambiental a partir de uma perspectiva de participação, de inclusão e, ao mesmo tempo, de debate sobre qual rumo de sistema de transformação que a gente quer. E a gente fala muito de uma transformação socioecológica. Com essa forma de capitalismo atual, não é possível a gente pensar esses elementos. Então, a gente tem que pensar uma transição. Nessa transição, eu vejo que tem vários agentes, né, e vários setores que têm se mostrado mais abertos a essas discussões, isso eu concordo plenamente. Tem uma visão muito mais. Vários temas que a gente trazia antes, você não tinha nenhuma escuta para esses temas, essa área socioambiental, e agora você tem, mas ao mesmo tempo vem sendo criados vários indicadores, mecanismos, e aí o próprio Banco Central ele exige agora que as empresas, que os setores, eles tenham alguns indicadores para poder, socioambientais não, ambientais, essa outra luta, nossa, a gente acha que não tem como separar, que precisa apresentar isso para o Banco Central. Vocês podem ver, por exemplo, que vários aplicativos de corrida, de transporte, de comida, todos eles agora têm neutralização de carbono, já perceberam isso? Alguns cobram do passageiro e alguns cobram meio que a própria empresa ela incorpora. Por quê? Porque isso tudo está sendo exigido também. Então, por financiadores, para eles pegarem um crédito no banco, os bancos agora às vezes exigem que você tenha que ter métricas ligadas à questão socioambiental. Então, por um lado, eu vejo que tem sim alguma abertura para essa flexibilidade e mudança, mas por outro, eu vejo que o próprio sistema vem criando essas questões e pedindo essa adequação para os setores. Resta saber se essas mudanças elas são mudanças reais, que vão ter uma efetividade do ponto de vista de mudança socioambiental para essa transformação, ou vão ser a mesma prática que a gente vem percebendo em relação ao modo que isso é implementado. Uma das discussões que a gente tem nessa questão da neutralização de carbono é que muito isso é feito através de mais expansão de monocultura de eucalipto, por exemplo. Em vez de ser floresta nativa, em vez de fortalecer as reservas extrativistas, em vez de trazer ou financiar projetos de agroecologia, que tem uma transformação muito mais profunda da agricultura do que você financiar mais áreas do agronegócio. Enfim, então essa transformação que a gente quer está muito longe ainda desses indicadores que estão sendo criados que viabilizam um capitalismo verde e não uma mudança de transformação mais profunda, que é o que a gente acha que seja mais adequado para uma visão de futuro. Com tudo isso, tem data e hora, né? Vários estudos apontam essas questões. Então, a gente vê muito formas de implementar. Vamos implementar energia alternativa, maravilhoso. Vamos fazer eólica, vamos fazer solar. Mas a forma que se implementa essas energias repetem várias catástrofes e conflitos, como a gente está vendo nas eólicas no Nordeste. Já tem um monte de estudos de universidade, já tem várias denúncias das populações locais, um aumento de problemas sérios mentais relacionados à depressão, a suicídio, ligados a essas questões, e isso fica invisibilizado no debate.
Então, como é que a gente faz um modelo de desenvolvimento que efetivamente seja para essa transformação socioecológica e condizente com a questão do clima, e com isso a economia ela vem, né, como parte fundamental desse processo, mas de forma transformadora. Acho que essa que é a grande pergunta que a gente espera que nesse GT de transição tenha lugar também para esse tipo de debate. Muito bem. Essas florestas de eucalipto a gente passa assim, a gente vê, não tem Espírito nem, Santo é isso, tem nem né? passarinho, né? Não é uma... É o que a gente chama de deserto verde. Deserto verde, exatamente. Você passa no Espírito Santo em quilômetros, dezenas de quilômetros seguidos, assim. Isso fragiliza os ecossistemas, aumenta as pragas, né? A Maurinha está coberta de razão. O reflorestamento deve servir para recompor as matas ciliares dos rios, proteger as encostas, fazer corredores de biodiversidade, né? Também garantir, ela foi muito bem, os extrativistas, então a gente está falando de castanhas, de seringueiras, então, que até absorvem muito mais carbono do que o eucalipto, né? Uma seringueira, árvore, absorve 3, 4 vezes mais carbono do que o eucalipto, uma a uma, né? Então, eu concordo muito com o que a Maurinha está falando. Deixa eu só adiantar mais algumas coisas sobre esse conflito que vocês levantaram e que a Maurinha também acentuou. Mesmo agora, nós ainda não somos governo, vamos ser governo a partir do dia 1º, né? Mas, por exemplo, vou dar 2 exemplos como a gente já está atuando. Vocês acompanharam. O Pacheco ia botar na Comissão de Agricultura o pacote dos venenos. E aí, uma das pessoas relatoras do pacote é do nosso grupo de transição agrária, do PT. Então, eu, a Marina e a Isabela, ex-ministros, tivemos que falar com a nossa presidenta do PT, né, para que ela conectasse o grupo da agricultura e a gente tivesse uma posição única para não votar agora esse pacote do veneno, que, entre outras coisas, exclui da avaliação dos novos agrotóxicos o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Saúde. Fica sendo exclusivamente da agricultura, isso não tem pé nem cabeça. E abre uma porteira para que alguns produtos, entre aspas, com baixo potencial, mas com potencial de mutagênico e teratogênico, ou seja, produz câncer e mutação, possam ser aprovados. Ou seja, a gente estaria aprovando aqui mais do que o Bolsonaro já fez. Eu me lembro, quando eu fui ministro, eu e o Temporão, que era ministro da Saúde, nós revogamos 14 princípios ativos de agrotóxico. O Bolsonaro, em 3 anos e meio, aprovou 1.750, né? 2 por dia, inclusive muitos proibidos lá fora. Então, a gente fica importando um lixo químico que eles não aceitam mais. E nós conseguimos adiar, né? Graças a essa interlocução com a direção do PT, com o grupo de agricultura. Outro caso, vejam que antes, eu, Marina e Isabela, já tínhamos estado com o Pacheco, o Fórum dos Ex-Ministros, falei isso aqui em outra entrevista com vocês, e ele tinha se comprometido a não votar o pacote do veneno antes de audiências públicas, inclusive com cientistas, com a área da saúde, audiências que não aconteceram ainda. Outro que a gente fez uma intervenção forte agora na transição, também para adiar a votação, foi do Código da Mineração, que tem muitos aspectos bem negativos para o meio ambiente, para as populações tradicionais, e nós conseguimos, aparentemente, também adiar isso. Não tem sentido votar coisas tão importantes a um mês do fim desse desgoverno catastrófico, né? Parece que é uma xepa de fim de feira. Estão querendo passar a boiada remanescente. Então, nosso grupo de transição, a gente está de olho nas propostas, está de olho em ouvir dezenas ou centenas de entidades, está de olho na nova estrutura, nas conexões com outros ministérios, mas também estamos de olho para barrar iniciativas nefastas nesse fim de governo que vão deixar mais abacaxis contaminados para a gente resolver no futuro.
Drília, Lourenço, temos superchats? Temos perguntas aqui para vocês. Ó, tem o Leonardo Zenha. Carlos Mink, sou professor da Universidade Federal do Pará e o senhor autorizou Belo Monte. Não foi eu, foi nosso. Hoje temos Altamira e região como terra arrasada. O que tem de proposta para a região? Veja bem, não é verdade que eu autorizei Belo Monte. Não é. Vamos lá ver. As pessoas às vezes confundem o que é o papel do meio ambiente. O governo decide, vou fazer uma ferrovia, vou fazer um porto. Isso vai para o IBAMA analisar se pode, se não pode, com que restrições. Então, tem decisões que são do governo e o órgão ambiental vai analisando, vai vendo. Então, o processo de licenciamento de Belo Monte foi do IBAMA. Começou no tempo da Marina e foi avançando. Teve audiências, né? Teve condicionantes. Depois chegou no meu tempo. O IBAMA continuou fazendo, colocou novas exigências, colocou novas restrições. As licenças de operação surgiram, se eu não me engano, do meio para o fim da gestão da Isabela, que me sucedeu 4 anos depois que eu já não estava no Ministério. Então, as pessoas ficam achando que é o ministro do Meio Ambiente que decide qual é a política energética, qual é a política de transporte. Por isso é que tem que ter uma integração de todas as áreas. Uma integração. É bom que se diga que, desde a Marina, que licenciou algumas grandes hidrelétricas no Madeira, ela colocou que não podiam ser mais aqueles lagos enormes que não davam áreas ambientais, terras indígenas, áreas protegidas. Então, passaram a ser fio d'água. Quer dizer, não tem aquele grande lago. E a Marina foi criticada, eu também fui criticado, porque mantive essa orientação da Marina, a Isabela também, que disseram, não, mas aí, quando chove menos, produz menos energia, porque não tem aqueles lagos enormes, né? Mas é uma opção. Aí você tem que combinar com a eólica, por exemplo. A Maurim colocou problemas da eólica, mas a eólica é uma energia renovável, nós somos a terra dos ventos do sol, a gente tem que desenvolver a eólica solar. Tem problemas? Tem. A gente tem que identificar e resolver. Mas a eólica é uma excelente opção. Inclusive, quando eu era ministro, a gente lançou a Carta dos Ventos. Na época, a energia eólica era 1% da matriz. Hoje é 11%, multiplicou por 11. Quando teve esse apagão climático, né, menos chuva, e que diminuiu a energia gerada pelas hidrelétricas, o governo teve que acionar térmicas a gás, a carvão, a óleo, que são muito mais caras e mais poluidoras. Agora, imagina se não tivesse os 11% de energia eólica. Ia ter que ter muito mais térmica a carvão, ia ter que ter muito mais térmica a gás. Mais caro e mais poluente. Quer dizer, faz um buraco no bolso do consumidor, outro no pulmão e outro lá em cima no clima. Então, desenvolver a eólica solar são absolutamente fundamentais. Então, eu acho que hoje existe um consenso, né, no governo de que nós temos que apoiar as energias alternativas. Nós temos que apoiar, inclusive, cogeração de energia, reciclagem de energia, produtos que consomam menos energia, converter. Eu aprovei no Rio, recentemente, uma lei que determina a conversão da frota de ônibus movida a gás ou a diesel para ônibus elétricos. Claro, há um prazo de 10 anos para isso sendo feito, mas tem que começar agora. Então, eu acho que isso a gente pode fazer a nível nacional, o que eu já consegui fazer aqui no Rio de Janeiro. Muito bem. Eu conversava até há um tempo atrás, aí, conversa informal, com o prefeito de Niterói, o Gael, e ele falava dessa transformação aí do sistema de transporte que ele estava discutindo em Niterói. O Mink deve saber melhor do que eu sobre isso. Não sei se a Maureen é do Rio também. Mas, enfim, isso me parece que é uma coisa fundamental para pensar, inclusive, como o Estado pode entrar, né, estimulando, né, Maureen, esta grande revolução verde, vamos chamar assim.
Esse debate da mobilidade urbana, né, é um dos pontos centrais, e eu tive numa das reuniões da plenária do GT Cidades, e assim, não sei, mas não sei como falar mais ou menos a porcentagem, mas muita gente que participou era muito grande, tinha muita gente participando online, e as falas todas iam muito nessa direção de preocupação ambiental, que me surpreendeu muito também, porque geralmente os movimentos e organizações ligadas às cidades, né, o debate de direito à cidade, eles sempre focaram muito em moradia, em trabalho, né, e você vê essa mudança também no discurso, tanto para a área ambiental e climática, quanto para o debate de mobilidade urbana, é uma coisa bem positiva, né, de você ver avançando assim na discussão das cidades, como isso vai ser favorecido. E eu sou do Rio de Janeiro, e assim, imagina, cidade costeira, você tem Niterói também, né, e cada vez menos o acesso aos transporte fluvial, né, com redução dos horários, já tem vários que foram fechados aí ao longo dessas décadas, que você teria uma oportunidade muito importante, né, de introduzir isso, em vez de aumentar o número só de ônibus e os transportes tradicionais, né, só faz BRT, por exemplo, essas iniciativas, em vez de expandir linha de metrô, expandir, né, transportes coletivos, que você vai ter muito mais acesso às pessoas para chegar mais rápido também no seu trabalho, que isso também, né, traz outras questões ligadas, mas é um ponto fundamental que tem que ser pensado, e pensado de forma integradora, né? Quando o Mink fala da necessidade de integrar essas áreas, pensar mesmo um governo que tem essa possibilidade de olhar as transversalidades temáticas via ministérios para efetivamente conseguir implementar esses planos. Então, acho que a mobilidade ela cruza vários deles, né? Então, é um ponto fundamental. Assim como quando a gente olha para outras questões que seja essa questão das emergências, né? Que a gente tem visto que tem aumentado muito no Brasil, essas emergências climáticas, então é um ponto também que conecta com o transporte, porque a gente vê que quando tem essas chuvas torrenciais, o que acontece é que o primeiro lugar que afeta é o transporte rodoviário, né? Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, todo ano a gente sabe que vai chover, isso não é uma questão de emergência climática, né? E, ao mesmo tempo, a cidade nunca está preparada para receber esse volume de chuva, e os anos têm piorado muito, para além das outras questões, né, relacionadas a isso. Então, eu vejo que tem essa necessidade de integrar melhor as políticas para que a gente tenha um processo mais efetivo. Ô Maurinho, me concede um breve à parte aqui. Eu concordo totalmente com você. Por exemplo, a pior causadora da poluição do ar e da poluição sonora nas grandes cidades são os transportes sobre rodas, carro, ônibus e caminhão. Então, isso ensurdece as pessoas e adoece as pessoas com doenças respiratórias, né? Então, isso não é só uma questão do transporte A ou B, a gente está falando de qualidade de vida urbana, de saúde das pessoas. Eu, quando estive no Ministério, 2 anos, eu travei várias batalhas dentro do Ministério. Ou seja, não é só esse governo novo que vai ter contradições. O governo antigo do Lula tinha gente do Centrão, tinha 3 ministros que eu brigava todo mês com eles. Um era o Lobão, de Minas Energia, queria fazer térmica em tudo que é lado, e a gente não deixava. Ele acusava a gente de estar bloqueando o progresso. Eu até fui para a televisão um dia dizer: ô Lobão, se você está pensando que eu sou chapeuzinho vermelho, você está muito enganado a meu respeito. Mas aí o Lula ficava doido, ligava para mim: Mink, você não pode falar isso, o Lobão é ministro. Eu disse: olha, mas foi ele que começou. Outro que eu brigava todo dia era o Reinhold Stefanes, da Agricultura, queria acabar com... Era um ruralista, um deputado ruralista, era do governo. A gente vai conviver com essa situação, mas o Lula é craque nisso. Ele traz a luta de classe para dentro do governo e decide. Uma das guerras que eu tive com o Stefanes, ele queria levar a cana-de-açúcar para o Pantanal, para a Amazônia. A gente teve uma guerra e acabamos ganhando. O outro que eu vivia guerreando, e que também era do Centrão e estava no nosso governo, estou falando do segundo governo Lula, era aquele ministro dos Transportes, o Alfredo Nascimento, que tinha sido governador da Amazonas. Ele queria asfaltar a estrada BR-319, que é Porto Velho-Manaus, que atravessa a área mais protegida da Amazônia. E a gente não queria, e teve uma guerra dentro do governo.
Nesse caso, o Lula realmente deu uma prensa. Poxa, e tal. Mas aí a gente colocou várias e várias questões e acabou não saindo. Agora eles estão querendo fazer isso outra vez. Aliás, o estado que tem mais aumentado o desmatamento é exatamente o estado do Amazonas. Mas então, para dizer que a Maureen está coberta de razão. Dentro do governo Lula, e para concluir, acho que o nosso tempo já está acabando aqui, eu travei N batalhas. A regularização da Mata Atlântica foi uma guerra, o decreto de crimes ambientais foi outra, o Fundo Amazônia foi outra, né? Não deixar a cana entrar no Pantanal. Agora tem uma que eu perdi, que foi aquelas medidas anticíclicas, 2008 para 2009, lembram que o mundo estava em crise, a gente tinha que ter medidas anticíclicas para gerar emprego. E aí o pessoal falou, não, vamos dar um super crédito para todo mundo comprar carro, todo mundo comprar moto, e com isso vende mais moto, vende mais carro, e gera emprego, e a gente combate a questão. Falei, pessoal, calma aí, as cidades vão ficar um inferno, vão morrer muitos motoqueiros, o ar vai piorar. Por que a gente não pega esse mesmo dinheirão do crédito para moto e carro e investe em trem, metrô, vai criar emprego na mesma? Vai. Eu perdi essa, moral da história. Isso, você vê o número de gente que morre atropelada de motoqueiros no Rio e em São Paulo. O trânsito é um inferno, né? Então, eu já conversei, eu, Molon, Isabela, com o presidente Lula, que a gente não pode ter um discurso genérico pró-clima e subsidiar o diesel. A gente tem que, como a Maureen falou, nos libertar dessa matriz que a economia depende dos caminhões. Daí essa guerra dos caminhoneiros que ameaçam toda hora parar o país. E por que o transporte fluvial recuou? Por que o transporte ferroviário hoje é metade do que era 20 anos atrás? Então, se a gente não aposta em matrizes alternativas, vamos continuar escravos do diesel e do movimento político de caminhoneiros. Ou seja, são desafios a serem enfrentados. Eu queria fazer um parênteses só, a gente está chegando ao fim, mas tranquilo, espero que vocês possam falar mais 5 minutos, 4, que é sobre o seguinte, o Berzoini teve aqui outro dia e ele falava de um plano de ação, a Maureen citou isso, dos moradores que moram em área de risco. Ele fez uma conta, a quantidade de moradores, a quantidade de casas necessárias, e disse, se eu não me engano, que em uns 2 anos daria para tirar todos, fazendo investimento X, que eu também não me lembro o número agora, mas era um plano traçado para assim, tira todos dessas áreas de risco e cria moradias decentes, etc., que gerariam um emprego, gerariam uma economia tal, para poder trabalhar. Isso é viável? Assim, não sei se vocês já discutiram isso, Maureen e Mink. Tem assim, aí depende muito você está falando aqui do Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio. Não, ele falou do Brasil inteiro. Do Brasil, bom, aí tem que ver o cálculo, porque cada um traz uma... Não, ele não, pelo que ele apresentava, não era algo estratosférico, era algo que o Estado poderia... Eu vou até trazer essa pergunta e depois jogo para vocês, para a gente, de repente, trazer essa conversa que me parece extremamente importante. A gente está fazendo... É um tema fundamental. Essas conversas aqui... Olha, eu posso dizer que isso é caro, mas não é impossível, tem que começar a ser feito. Eu vou dizer, olha, eu fui secretário estadual 2 vezes aqui no Rio. Nós fizemos, na Baixada Fluminense, aí não é a questão do deslizamento dos morros, é das inundações. O nome Baixada já está dizendo. Então, a população mora nas margens dos rios, Iguaçu, Sarapuí e Botas. Quando inunda, quando chove, a maré sobe, vem o rio, essas pessoas perdem tudo, perdem a vida. Então, nós fizemos, na Secretaria, com apoio do FRJ, o programa Iguaçu, Sarapuí e Botas, que era ir relocando as pessoas que moram em cima do rio, né, na faixa de proteção, alocando, porque você nem consegue meter uma máquina para dragar e desobstruir o rio, porque as pessoas estão morando tão em cima, se você meter uma draga, as casas caem dentro do rio. Então, a gente tinha que primeiro relocar as pessoas, mas não de forma arbitrária, discutindo em grandes audiências. Exatamente, A igreja esse que é o ponto. Outros ajudaram,
depois de conseguir essas casas, dragar o rio e depois botar árvore, ciclovia, para não ocuparem outra vez as margens dos rios. Isso a gente ficou 4 anos fazendo. Usamos o recurso do FECAM, nosso estadual, fundo que, aliás, eu mesmo criei, na ordem de 200 milhões. Conseguimos dinheiro do Ministério das Cidades, à época, era Miriam Belchior. E, em 5 anos, a gente conseguiu relocar cerca de 200 mil famílias, mas isso era 1/3 de tudo que era necessário. Para ver, Renato, que não é nada simples e rápido, mas tem que começar a ser feito. Tem que começar a ser feito. E é isso, esse ponto da discussão, porque também não adianta remover as famílias, né? Tira de um local, coloca em um outro completamente diferente. Você tem toda uma cultura longe do trabalho, longe do trabalho, das famílias, porque geralmente são famílias, parentes que moram no mesmo local, enfim, né? Coloca 2, 3 horas do local de trabalho. Então, assim, isso. Então, assim, toda solução que é muito fácil, eu fico meio desconfiada, porque é isso, é um problema extremamente complexo, né? E que precisa ser olhado cada... Não era área de... Era área de risco para a população. Aquela de... mas isso é área... Isso que eu falei... Isso é área de risco, né? Em cima de rio... Isso é área de risco. Quando você fala margem de rio que enche, é área de risco. É APP. Não é só morro, né? Porque às vezes a gente pensa que é só morro, agora, que vai deslizar, só para concluir, Renato, nós aqui, a nível estadual, quando a gente estava secretário, depois daquela desgraça lá de Petrópolis, 2011, já tem 11 anos, o que a gente fez? A gente pegou dinheiro do FECAM e, junto com a COP e com a geologia, fizemos mapeamento de risco de todas as cidades, pusemos na mão dos prefeitos. E o que muitos prefeitos faziam? Pegavam o mapeamento de risco, botavam em cima da mesa com vaso de flor em cima e continuavam autorizando estradas, negócios naquelas áreas que, pela inclinação e pela composição geológica do solo, o mapeamento de risco dizia nem pensar. A gente teve que fazer uma outra lei, Renato, Dri, a gente teve que fazer uma outra lei dizendo o seguinte: o mapeamento de risco tem que ser incorporado às leis de uso do solo e às leis orgânicas dos municípios. E os prefeitos que licenciarem estradas e obras nas áreas condenadas pelo mapeamento de risco vão perder o mandato e não vão poder se recandidatar. Aí começou a funcionar um pouquinho. Então, você vê que não basta ter um mapeamento, não basta fazer a lei, você tem que ficar em cima, porque a cultura brasileira é o seguinte: o prefeito autoriza qualquer coisa e depois acha que eles vão votar nele. E quando forem morrer, o morto não vota mais. É uma irresponsabilidade triste. Você tem toda a razão. É um problema central que a gente tem que se debruçar. Muito bem. Olha só, quem está te mandando um abraço, Mink, é o João Pedro, nosso desenhista autista. Manda um beijo para o Mink, diz que eu amo ele. Ele está então, mas acho que já é extensivo ao Maureen, que acho que ele ainda não conhece, mas está conhecendo hoje. Eu estou falando do João Pedro, porque o João Pedro, estou colocando aqui no link, o João Pedro me pediu para ajudá-lo na campanha que ele está fazendo para tentar ir para a posse. Então, está aqui o Pix do João Pedro, né? João Pedro de Oliveira Mercedes, @gmail.com. Aqui, quem está participando aqui do programa, que gosta do João Pedro, que ele não pode sozinho, ele tem junto com a mãe, né? Aí tem hotel, tal, enfim. Uma operação, e ele é um cara que participou desse... E a posse vai ser linda. Vocês já viram todos os artistas que vão cantar lá? Vai ser... O pessoal já está chamando de Lula Palusa. Lula Palusa. Vou até colocar a artezinha do Chris Vector aqui, olha só. Aí o João Pedro tá quer participar. Lula Palusa. Então, vamos ajudar o João Pedro a participar desse momento histórico. O João Pedro é um cara que merece, ele está sempre aqui, ele contribui generosamente com todo mundo, fazendo ilustrações, fazendo retratos. Espetacular, espetacular. Cara, que vamos divulgar para a gente conseguir mais apoio. Eu já fiz minha contribuição, quero dizer que acordei hoje cedo e fiz lá, pinguei os meus reaisinhos lá para o João. Renato, manda para mim, pelo WhatsApp, os dados dele, até para a gente divulgar. Legal. Claro, colocar uns cobrinhos também. Legal.
Legal. Maureen, Mink, muito obrigada, viu, por essa conversa aqui. E voltem mais vezes, que a gente vai tratar bastante desse tema aqui no Fórum A gente está com aquela vida mansa na transição, né? Tá tranquilinho. Mas chama que a gente vem. Isso. Valeu. Mauro, deixa eu te dizer Muito uma obrigada. coisa. Você sabe que desde o meu primeiro mandato, que tem muitos anos, você não era nascido ainda, tinha gente da fase do IBASE no meu mandato. Eu era grande amigo, sempre fui, grande amigo do Betinho, da Leilá, do Jorge Eduardo, Saavedra Durão. Então, a Fátima, que era da fase, o Jairo, que era do IBASE, desde o meu primeiro mandato, o pessoal da fase do IBASE me ajudaram a fazer as primeiras leis. Então, um beijo para a turma da fase. Pode deixar, obrigada, vou mandar. Boa. Eu também conheço muito esse povo daquela época, viu? Passei muitas vezes no Rio e fui visitar lá o Betinho, na época do IBASE, da fase. Enfim, temos aqui o Eduardo Meirelles esperando aqui. Obrigada, vamos liberar o Mauro e o Valeu, Mink. um beijo para tutti quanti.